Bom, bom dia para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Não sei se tem algum menino aqui hoje, deixa eu ver, galera que está aqui hoje. Tem sim, Kaique, Kelvin. Então, bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês tenham passado ótimos dias antes da nossa aula de hoje. E hoje a gente vai ter uma aula de reforço. Eu trouxe a segunda atividade avaliativa para mostrar para vocês e para explicar também um pouquinho do que a gente deve fazer nessa atividade avaliativa, tá bom? Então, primeiro, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui o texto que a gente vai usar. Só um minuto. Não está projetando. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Não, ele está aberto. Mas eu vou pegar o nome dele aqui para vocês procurarem lá na internet. Se vocês quiserem acompanhar daí. Vou colocar aqui no chat. Esse é o título do texto que a gente vai usar, mas ele já está lá no Moodle também. Quem quiser pode abrir a partir do Moodle. Então, ele é um artigo, deixa eu até abrir ele aqui para mim, para falar para vocês, e ele é um relato ou estudo de caso, né, sobre uma paciente que tem gastrite crônica e osteoporose. Porque como a gente já discutiu aqui na disciplina, os pacientes, eles não vêm bonitinhos, né, somente com uma doença de base. Então, eles não têm só refluxo, ou só gastrite, ou só doença intestinal, como a gente vai ver no terceiro trimestre. Eles têm um conjunto de doenças, né, que devem ser tratadas, e aí a gente tem que escolher qual que é a patologia de base, e às vezes outras patologias que existem podem interferir no tratamento inicial, ou vice-versa, ok? Então, esse vai ser o texto de suporte, já está lá no Moodle, e a atividade também já está. Agora eu vou projetar para vocês aqui a atividade que a gente vai fazer em relação a esse tema. Deixa eu ver se foi a projeção. Ok, no meu aqui está projetando direitinho. Deixa eu ver o zoom. O zoom já está em 200%, então acho que se aumentar mais, a gente vai dificultar a leitura, né? Vai cortar um pedaço da página. Tá bom? Mas, de qualquer forma, essa atividade também já está lá no Moodle. Quem tiver dificuldade de leitura aí na minha projeção, pode baixar lá e acompanhar, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, né, a atividade de hoje, e eu coloquei como data de entrega, como a gente está com um prazo um pouquinho comprometido, em função até dos problemas que a gente teve com gravação de aula, entre outras coisas, eu coloquei até o dia 16 de dezembro. Mas não é uma atividade difícil, então, quanto mais rápido vocês conseguirem fazer, melhor, né? Por quê? Porque aí vocês ficam livres para fazer a última atividade e não tem problemas de sobrecarga, né? Essa atividade aí, numa tarde, vocês conseguem fazer tranquilamente. É a segunda atividade avaliativa e é um estudo de caso, né? Ou um relato de caso, é a mesma coisa, de um caso de gastrite crônica, tá? E no caso do artigo é gastrite crônica e osteoporose. Esse estudo barra relato de caso, eu deixei algumas opções para vocês fazerem, para não prejudicar vocês em relação à questão do tempo. Tem pessoas que gostam de trabalhar individualmente, então podem fazer ele individual, nenhum problema. Vocês podem fazer em dupla, podem fazer em trio ou em grupo. Só que aí o grupo, gente, ó, no máximo 5 pessoas, tá bom? Então, não vamos permitir grupos maiores, até para evitar situações onde a pessoa não vai fazer nada, né? E só vão colocar o nome daquela pessoa que deixou para a última hora, esqueceu de fazer, e aí não quer fazer em dupla, não dá conta de fazer sozinho, que é muita coisa. E aí, aqueles grupos gigantescos com 10 pessoas e só uma pessoa fez. Então, isso não é correto. Então, já estão cientes disso,
ok? Ah, Márcia, tem pouco tempo. Organize um grupo com 5 pessoas, divide aí 1, 2 questões para cada pessoa, discutam as questões no final para ver se estão certas, né? Porque depois a responsabilidade de uma questão é de todo o grupo, e entreguem o trabalho, né? Quanto antes, melhor. Mas eu deixei um prazo maior, lembrando que a gente ainda tem uma terceira atividade, que, se eu não me engano, é a partir da aula teórica da semana que vem. Então, quanto mais tempo vocês demorarem, aí vão ficar com 2 atividades em paralelo, vai ser pior, tá bom? E temos a autoavaliação e avaliação da disciplina na última semana de aula, que é a aula de reforço, tá? Por que eu estou falando isso? Porque semana que vem é dia 11, e na outra semana já é a nossa última semana de aula. E aí, se a galera não vier a aula de reforço, não vai fazer autoavaliação aqui junto comigo e não vai pontuar, ok? Então, na última aula, que é a aula de reforço, é importante que todos estejam presentes, ok? E aí, vamos lá. Esse estudo de caso, ou relato de caso, que é a mesma coisa, eu compus ele em 6 questões, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? E só isso que vai tomar um tempo um pouco maior. É a leitura do artigo. E aí, por que vai tomar um tempo um pouco maior? Talvez 1 ou 2 horas. Porque é um artigo que tem alguns termos técnicos que vocês não estão tão acostumados assim, né? Porque esse ano que a gente começou a trabalhar essas questões de nutrição clínica, né? Então, no início desse relato de caso, ou estudo de caso, os autores, eles justificam, né, por que eles vão fazer um estudo de caso com gastrite crônica e osteoporose, que a princípio são doenças tão distintas, né, e numa mulher. Então, eles tem todo um preâmbulo, né, um texto longo, que eles vão falando no início do artigo, mas ao final desse texto, desse tópico, eles justificam, né, a importância de se realizar um estudo ou relato de caso com um paciente dessa natureza. Então, eu quero que vocês leiam e me expliquem qual foi a justificativa que eles apresentaram, tá bom? Não é para copiar o texto, falar o que é uma gastrite, qual a incidência, falar da prevalência de osteoporose em mulher na menopausa, e etc, etc. Não é isso. Eu quero que vocês me expliquem qual que é a justificativa para estudar essas 2 doenças juntas numa mulher, né? Fazer um relato de caso delas, ok? Compreendido isso, vocês vão descrever para mim, né? Esse relato de caso ele ocorreu em algumas etapas. E aí foram feitas algumas avaliações. 5, na verdade. Avaliação antropométrica, né? Então, eles avaliaram medidas de peso, estatura, entre outras. Avaliação da alimentação dessa paciente, avaliação dietética. Avaliação clínica como um todo, né? Do corpo e dos sinais e sintomas que ela carrega nesse corpo. Né? Avaliação da atividade física dessa paciente. Se ela fez exercício ou não, o quanto de exercício ela fez, que tipo, e aí por diante. E avaliação funcional, tá? E aí tem uns parágrafos, uns tópicos gigantescos lá de cada avaliação, mas vocês já vão ter feito a leitura desse artigo antes, e aí eu recomendo que isso seja feito antes de começar, tá? O relato de casos. Se vocês começarem a destrinchar igual um Frankenstein, o artigo, e pegar para fazer sem fazer uma leitura prévia, vocês vão gastar o dobro de tempo que gastariam se tivessem perdido algumas horas lendo o artigo. E aí corre o risco de vocês não saberem fazer, porque vai ficar um pouco confuso, tá? Principalmente se dividir as questões, cada um já for direto naquilo que for fazer. Então, eu pedi que vocês me descrevam resumidamente, no máximo 2 linhas para cada método, porque lá no artigo, cada método tem, assim, 3, 4, 5 parágrafos. Então, vocês têm que ter um poder de leitura, compreensão do que está dito ali, e vocês têm que conseguir resumir isso para mim em, no máximo, 2 linhas, tá? Da maneira correta, claro. Isso é importante para o quê?
para, por exemplo, quem for fazer redação no Enem, né? Que tem que conseguir ler lá 1, 2, 3 textos que o Enem fornece como textos de apoio, né? E a partir da leitura daqueles textos, resumir uma ideia para construir a sua redação. Não sou professora de português, mas isso é importante, né? O português ele é importante não só para o português em si, mas ele é importante para a compreensão das coisas que a gente tem, das leituras que a gente faz, tá? Então, cada avaliação dessa aqui, vocês vão me explicar como foi feita em no máximo 2 linhas. Resumido, explicando tudo e colocando a ideia central, tá? Na terceira questão, vocês vão ter que procurar outros materiais além desse artigo que eu disponibilizei, tá? Então, tá aí. A partir da leitura de outros materiais da internet, explique o que você entendeu por termos de consentimento livre e esclarecido. Tem um tópico lá, isso é uma pesquisa, né? Eles tiveram que pegar o prontuário da paciente, sabem quem é a paciente, claro que não publicaram o nome dela, mas têm acesso aos dados médicos dessa paciente. Então, isso é muito sigiloso. Aí a paciente assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, que, em linhas gerais, é um termo onde ela vai autorizar que faça uma pesquisa com os dados dela, né? Mas aí eu quero que vocês leiam outros materiais na internet, né? E expliquem aí o que vocês entenderam por termos de consentimento livre e esclarecido. Tá? Esse é um tópico importante também, não só para a nossa disciplina, como para a disciplina de projetos lá do terceiro ano, do ano que vem, que vocês farão e que vocês terão que, inclusive já vão pensando nisso, vocês terão que criar propostas de pesquisa, né? Ou de extensão, projetos para fazerem, né, investigação, descobrir a importância do consumo de um alimento, então descobrir como que é feito o procedimento de higienização numa unidade, né, ou criação de manual de boas práticas, enfim, tem várias propostas na área clínica, na área de controle higiênico sanitário, na área de UAM, na área de saúde coletiva, na área esportiva, enfim. Tem várias propostas para vocês fazerem, mas vocês vão precisar saber o que é um termo de consentimento livre e esclarecido. Na questão 4, né, findado isso, na questão 4, vocês vão listar 10 termos técnicos da área médica ou da área de nutrição, que você leu no texto, né, e desconhece. E vão procurar o significado dos mesmos, né, desses termos técnicos. Onde que vocês vão procurar? Em artigos, em dicionários técnicos da área ou em sites da internet, tá bom? E aí vocês vão descrever os termos e os seus significados aqui, nessa questão. Então, por exemplo, vocês viram lá osteoporose. Claro que osteoporose, acredito eu, seja um termo que vocês conheçam. Mas vamos supor que alguém não conhece. Então, osteoporose, 2 pontos. O que é? Perda da massa óssea dos ossos com o avançar da idade, por exemplo. Entendeu? Então, vocês vão colocar o termo que vocês desconhecem e o significado que vocês encontraram para esse termo. Beleza? Número 5. Vocês vão descrever resumidamente as informações da paciente, né? Quem que é essa paciente? É uma mulher, é um homem? Qual a idade? Alguma outra informação mais relevante? E vou descrever também o quadro clínico dela. Tá tudo isso num tópico lá. História da paciente, quadro clínico, tem até a história medicamentosa. Eu quero só a história da paciente e a história clínica. A parte de medicamentos não precisa colocar. Então, vocês vão ter que ler, entender, pegar o que é mais importante e resumir em 4 linhas. Ok? E a última questão, depois falarem bastante sobre a evolução delas, que ela ganhou peso, mas continuou eutrófica, e etc, etc, etc. No final desse tópico e na conclusão, eles concluem coisas sobre essa paciente, sobre esse relato de caso, né? E então eu queria saber, a partir disso, né, na opinião de vocês, a evolução dela, como que ocorreu a evolução dela? Foi satisfatória?
né? Foi boa? O tratamento que ela realizou foi adequado? Não foi? Teve alguma complicação? Teve algum problema? E aí, a partir disso, vocês vão elaborar as respostas de vocês, ok? Então, assim, é uma coisa que se faz em 20 minutos? Nossa, a aula começa, é até 23h59 do dia 16 que tem que fazer. Então, dia 16, 10 horas da noite, eu começo a fazer. Não vai dar tempo, né? Aí eu já adianto. Realmente não vai dar tempo. Mas é uma coisa que vocês podem tirar um momento, e aí eu odeio falar isso, mas de repente um final de semana, que é o prazo que às vezes a gente tem mais tempo para fazer as coisas, ou então um momento num horário que não tenha aula, ou várias horas todo dia para ir mexendo nisso, aí dá para fazer. Né? Então, eu aposto com vocês que se vocês realizarem a leitura do artigo antes, lendo, resumindo, riscando logo o que é mais importante, né? E começarem a fazer essa atividade depois, sozinhos, vocês vão gastar no máximo 4 horas para fazer, tá? No máximo, estourando assim, sendo muito exagerado, 5 horas. Realmente é um tempo longo, é um tempo longo. Mas isso para quem quer fazer sozinho. Né? Agora, se a gente pensar 5 horas, a gente pode fazer a leitura do artigo num dia, resumir, né, algumas palavras-chave, e no outro dia, todo dia você pega uma meia hora, 1 hora, e aí no final da semana já está pronto. E de tudo, se a pessoa não quiser fazer sozinha, ainda tem a opção, como a gente já falou aqui no início da atividade, de fazer, né, em dupla, em trio, ou em grupos de no máximo 5 pessoas. E aí a gente consegue dividir de maneira bem tranquila, né, a quantidade de atividades que podem ser feitas, né? A gente pode pegar aqui um grupo de 5, uma pessoa pega a questão 1 e a questão 6, são bem mais tranquilas, e aí a gente vai ter 4 questões, as outras 4 pessoas, cada uma pega uma questão, né? Depois de todo mundo ler o artigo. Por quê? Não adianta dividir, né? Como eu falei, desmembrar o estudo de caso, ou relato de caso em pedaços, e aí cada um vai pegar um pedaço e fazer, que na hora de juntar vai dar tudo errado. Uma coisa não vai ter ligação com a outra. Então é importante fazer essa leitura, tá? E eu tô falando que vai gastar 2 horas fazer a leitura, considerando assim, que a pessoa vai ler, vai riscar, passar um marca-texto, anotar coisas importantes, observar os pontos mais relevantes. Mas, assim, se a pessoa tiver um processo de leitura mais dinâmico, em 40 minutos lê o artigo todo e compreende tudo que está sendo dito, tá? Agora, com um pouco mais de atenção, pensando nos termos, né, que vocês têm que listar aí, que vocês não conhecem, pensando nesses tópicos que vocês já viram aí do estudo dirigido, em 1 hora vocês conseguem realizar a leitura desse artigo, tá? Então, essa é a atividade que eu estou propondo e queria saber se alguém faz alguma objeção, se alguém é contrário a isso. Ô, Márcia, eu tô com dúvida nas atividades. Diga, Laura. É porque, assim, essa é para entregar dia 16, né? Aí vai ter mais uma terceira atividade avaliativa? Vai, que eu vou passar semana que vem. Ah, tá. Então, e a data de entrega delas vão ser próximas. Vão ser bem próximas. Por isso que eu estou falando que é interessante que vocês façam essa aí o mais rápido possível. Ok. Mas estou deixando a critério, por quê? Porque a última atividade que a gente vai fazer, ela obrigatoriamente é em grupo, né? E essa aí vocês podem fazer individual, pode fazer em dupla, pode fazer em trio, ou podem fazer em grupo. Então, vamos pensar assim, que você queira fazer essa de hoje individual, né? Aí, se eu colocar ela para você me entregar daqui 5 dias, vai ficar um pouco pesado para você, você concorda comigo? Agora, eu passando a de semana que vem em grupo, você consegue ir fazendo a sua lá no seu cantinho individual, cada dia um pouquinho, e aí atender também as demandas do seu grupo. Ou você pode até fazer essa aí durante o período de uma semana, quando eu passar a atividade semana que vem, a terceira, você já até terminou a sua, entendeu?
Lauren? Ah, tá. Olha, ô Ana Clara, eu não me lembro, mas a pontuação está lá no PPT. Eu não lembro se são 12 pontos. Vai encerrar dia 18. É a nossa. Não, não é de vocês, porque de vocês é dia 17, a última aula. Agora, se vocês quiserem, eu coloco um prazo até dia 11. Vocês acham que é melhor? Que aí vocês vão ficar mais comprometidos, vão sentir, entre aspas, obrigados a cumprir aquele prazo, aí já ficam livres? Ah, então tá, mas aí tem que ser uma decisão da turma, né? Mas tô entendendo que é Deixa eu até entrar aqui no Moodle, eu não sei qual que eu vou entrar, se é o da turma A ou da turma B que está aberto. Peraí. Editar. Vou mudar aqui então, gente. Vou colocar dia. Cadê o prazo, meu Deus? Ô, Márcia, não muda, não? Uai, agora eu tô apertada. Como é que faz, então? Não, porque por mim, beleza, mas é porque ela. Pode falar, Érica. É porque eu disse para mudar, só que a Lauren falou que talvez não vai ser tão bom. Então, para respeitar todo mundo, é só quem quiser adiantar, já fizer antes e já postar. Eu também acho melhor, quem quiser É, não adiantar. precisa mudar, não. E às vezes eu fico pensando assim, Érica, a pessoa nem vai entregar dia 16, né? Mas de repente ela entrega dia 12 ou dia 13, que dá no final de semana, 13 já dá no sábado. E aí, assim, sabe? Aí já ajuda um pouco, né? Assim, às vezes é um dia depois, às vezes são 10 dias, que é o prazo suficiente. Mas como eu falei, né? Se vocês pegarem isso para fazer sábado agora, no final da tarde, vocês já postam, com certeza. E como tem a possibilidade de vocês se organizarem em grupos, a Kelvin, Kelvin, mas eu tentei reduzir tantas minhas atividades, assim, então, inclusive, eu já vou dar a autoavaliação no final, né? Valendo ponto, que é uma coisa que eu nem nunca dei, mas assim, o último trabalho eu vou tentar fazer ele assim, o mais simples e de uma maneira boa, que seja produtivo do ponto de vista didático, mas que ele seja simples e executável assim, em poucas horas, tá bom? Não, eu estou tentando, assim, mas se eu não estiver ouvindo também, vocês me cobrem, eu não tenho problema nenhum com relação a essa cobrança, não. Isso aí para mim é tranquilo, porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? Se não for para isso, não tem sentido a gente estar aqui. E peço desculpa já por qualquer falha. Com certeza não foi tentando prejudicar vocês. Então, vamos fazer o seguinte: vocês têm até o dia 16, hoje é dia 3, vocês têm 13 dias para fazer esse trabalho. E aí, o último trabalho, eu vou tentar fazer ele da melhor maneira possível. Eu estou achando que não dá para a gente fazer ele aqui em sala de aula, porque ainda tem uma parte de teoria para a gente fazer, para a gente ter, né, aula teórica. E eu não posso comprometer o acesso de vocês à aula teórica. Bonitinho o emoji do Kelvin. Mas vou pensar, eu não pensei ainda não, mas eu sempre tento pensar em coisas mais produtivas. Até ver o que eu coloquei no PPT, mas se eu achar que vai ficar muito extenso, eu mudo e comunico a vocês, tá bom? Mas, assim, em termos de prejuízo, de volume, de um monte, milhão de coisas para fazer, vocês não serão prejudicados, não, tá? Eu posso até ver lá a questão de mudar valor de pontuação. Mas prejuízo vocês não vão ter, não. Agora, infelizmente, gente, isso é uma coisa que serve até para a gente, enquanto professor. Tem certas coisas que a gente tem que botar no caderninho, listar e fazer, tá? E é isso aí. Bom, em relação à outra atividade que vocês já entregaram, eu vou começar a corrigir
no final dessa semana, agora e a semana inteira, e espero conseguir lançar as notas até o final da semana que vem, para vocês já irem, né, tendo uma noção de que nota vocês têm, se está precisando, se vai ter que arrumar desesperadamente fazer esse trabalho, não vai ter que fazer, e etc, e etc. Né, pensando de maneira prática, né, porque chega no finalzinho do ano, assim, as coisas ficam muito monetárias, né, mercantilistas na disciplina, né, a gente quer aprender, quer assistir uma aula, mas a gente também quer limpar uns pontinhos para não ter que precisar de ponto para recuperação ou coisas do tipo. Então, também não adianta a gente ser inocente e achar que isso não acontece, porque isso acontece, mas, enfim, espero que esteja contente, a atividade ela já está no Moodle, o texto de apoio também já está no Moodle, e a aula da semana passada, deixa eu olhar aqui meu canal do YouTube, ela já está toda processada aqui, eu vou colocar ela lá no Moodle para vocês agora, tá bom? E já vou pensar, tem alguém entrando agora, e já vou pensar numa proposta de atividade para a aula da semana que vem, e aí só vou colocar na aula da semana que vem, para vocês não ficarem confusos e nem se sentirem muito pressionados, porque essas questões emocionais pesam muito, tá? Às vezes é melhor a gente fazer uma higiene mental antes de fazer qualquer atividade da escola, porque isso ajuda bastante. E a gente tende a dissociar, né, o emocional do funcional, né, do operacional. Aí realmente não dá certo. Então, tentem cuidar do emocional de vocês para que a gente tenha um bom resultado no final de tudo. E um bom resultado não quer dizer uma nota alta, quer dizer só a gente chegar até onde a gente se propôs chegar. Correto? Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, o lugar para entrega, o lugar para entrega no Moodle, Ana. Porque eu já coloquei Não, lá no fala assim, eu tava olhando aqui e, tipo assim, não tá aquele negocinho lá que a gente envia a tarefa pelo Moodle. Mas só tá a atividade, tipo assim, a gente baixa, beleza, faz ela, mas não tem o localzinho certo pra gente enviar. Deixa eu né, ver. em 2B. Não, perdão, porque eu ia mexer na data, né? E estava aberto aqui, mas olha aí agora se tá. Deve ser isso. Porque eu estava mexendo aqui e agora eu não vou mais mudar a data. Confere aí para mim, Ana. Tá abaixo do texto, Érica? É porque eu estava mexendo na turma N2B, que é a que estava aberta aqui para mim. Alguém da turma... Eu recarreguei aqui e continua não estando. O que está abaixo, tipo, da atividade é o texto de apoio. Acima da atividade estão os textos base e não tem o local para entrega. Igual tipo do... Peraí, deixa eu fazer o seguinte, ó. Só um minutinho, aguenta firme todo mundo. Vou excluir e fazer de novo. Na turma A tá, ué, como é que na turma B? Não está. Só um minuto, peraí. Aqui, ó, tarefa, que a gente tem que escolher tarefa. Relato de caso. Opa. Relato de caso. Gastrite crônica. Vou pegar o arquivo, como eu fiz para a turma A. Tá aqui, atividade avaliativa gastrite crônica, já enviei o arquivo. Aqui, estou habilitando o dia de entrega, vai ser igual o da outra turma, dia 16 até 23h59. Que aí vai o último minuto, né? Quem tiver na hora derradeira, vai. Ué, então... Ué, igual fiz, que engraçado. Confere aí para mim agora, se apareceu. Agora apareceu. Então tá. Ou foi algum problema meu, que pode ser óbvio que seja, né? Como diz
o professor Tiago disse, vocês, que é o problema entre o computador e a cadeira, ou então foi um problema do mundo. Mas, enfim, já resolvemos, está tudo tranquilo. Então, tá, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, ou vocês mesmos, ou os líderes. Não precisa ser os líderes, tá? Podem mandar e perguntar. Se vocês acharem que tem alguma dúvida muito que está impedindo vocês de fazerem atividade, tá bom? Só peço que não façam os grupos acima de 5, porque é uma regra, se for grupo acima de 5, eu não vou corrigir, tá? Porque a gente já estabeleceu isso. E vocês têm todas as possibilidades, né? Pode ser individual, em dupla, em trio ou em grupo. Ou seja, não tem justificativa para falar que ninguém me aceitou, não tem um grupo, não deu certo, fiz com fulano está me enrolando. Então, quer dizer, fulano está te enrolando, faz sozinho. E deixa fulano fazer o dele, ok? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, eu estarei à disposição para tentar ajudá-los na medida do possível, em função dessa atividade avaliativa, ok? E qualquer outra dúvida sobre o conteúdo da matéria, também vocês podem me procurar. Tem um vídeo até aqui que eu ia passar para vocês, mas eu vou mandar o link, só de reforço mesmo, que é sobre pedra na vesícula, que é um vídeo interessante do Drauzio Varela, em que ele fala a correlação entre obesidade, né, principalmente pacientes que são obesos, que fizeram cirurgia bariátrica e pedra na vesícula, né, porque a grande maioria dos pacientes obesos tem episódios de litíase biliar, tá? Não quer dizer que todos tenham, mas eles têm uma grande chance. Aí, quem tiver interesse sobre o assunto, pode assistir, ok? No mais, muitíssimo obrigada pela presença aí, de que deve ter umas 19 pessoas na sala hoje, e para uma aula de reforço no final do ano, isso é muita gente, fico muito feliz. Queria falar também, vocês devem ter ouvido por aí alguns rumores, né, sobre volta às aulas em janeiro, mas isso não está definido, pelo que me consta, foi uma portaria que o governo federal publicou anteontem, determinando que cada unidade federativa, né, cada unidade de ensino superior ou ensino técnico federal, estava subordinada à prefeitura local. Então, o que aconteceria, né? Se nós tivéssemos volta às aulas do município em janeiro, nós teríamos que voltar a dar aulas em janeiro também, presencialmente. O que aqui em São João é um risco, né? Porque a gente está em onda vermelha, os casos estão crescendo muito a cada dia, e infelizmente, até o presente momento, dia 2 de dezembro, nós estamos sem médicos no centro de combate ao Covid, né? Então, os pacientes com Covid que estão chegando não tem atendimento médico lá até esse minuto de agora, só se contrataram um médico agora de manhã. Então, isso é humanamente impossível. Mas, além de a cidade, a prefeitura não voltar às aulas, né, e continuar no ensino remoto, o que nos garantiria também o ensino remoto, a presidência da República voltou atrás no decreto e parece que, por enquanto, não temos aulas presenciais, né? Eu também estou morrendo de saudade de vocês, mas por uma questão de proteção à saúde de todos nós, mas principalmente de vocês, dos familiares, né, que vocês vêm assistir aula e voltam para casa, a gente não pode ter aula presencial nesse momento. Então, fiquem calmos que, às vezes, os comunicados do governo federal, eles vêm, assim, né, de maneira muito abrupta, muito rápida, muito, assim, inesperada, mas depois eles refletem, pensam um pouco mais, e vem que a gente só pode retornar às aulas quando a gente tiver uma vacina devidamente registrada, né? E quando a gente tiver um plano efetivo de vacinação. A gente tem um esboço aí, né? E aí professores, né? E pessoas da área da segurança, de presídio, são um quarto grupo, se eu não me engano. Então, vai demorar um pouco para a gente se vacinar e poder se reencontrar novamente. Ok? Então, não fiquem apavorados, fiquem tranquilos que, de alguma forma, isso vai ter que ser resolvido e vocês não serão prejudicados. Assim espero eu, ok? Bom dia para vocês, bom final de semana, e eu espero encontrá-los na nossa próxima aula, na quinta-feira que vem, que é a nossa aula teórica mesmo, ok? Beijos, fiquem bem.